Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, aguarde o seu coração e mente em Cristo Jesus. Capítulo 5 de Neemias, estamos vendo como ele teve que lidar com a situação, quando ele percebe que está tendo desunião, está tendo algumas situações internas que está ameaçando a conclusão da obra, o avanço da obra. Neemias nos passa um exemplo tão interessante, as reações dele. E quando ele descobre, ele ouve o clamor por conta de algumas situações que estavam acontecendo no meio do povo, a NVI, no versículo de número 6, diz assim: quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Há uma indignação, porque nós não podemos ver injustiça, desunião, situações sem nos importar com isso, sem ficar indignado com isso quando as coisas não estão acontecendo conforme princípio e preceito bíblico. Então a gente tem que ficar indignado. Mas não é somente ficar indignado. Eu vou dar um exemplo. Você tem alguma situação na sua casa, na sua família, que está indo de encontro aos princípios bíblicos, que não está honrando a Deus, você pode ficar indignado. Essas coisas não podem acontecer. Você pode ter uma reação quanto a isso. Mas e depois? Depois de Neemias, aí no versículo 12 até o versículo 11, ele faz uma repreensão, ele repreende as pessoas que estavam agindo daquela maneira, ele chama a atenção, ele confronta, ele diz: isso está errado, você não pode vender os nossos irmãos judeus. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos então pegar de volta. Você vai devolver a terra, você vai devolver os filhos que você comprou por pagamento de algum débito. Então ele faz ali uma repreensão para que as pessoas possam agir de maneira correta. Ele confronta, porque essa é a nossa parte, quando nós ficamos indignados com alguma coisa. É confrontar. Essa é a nossa parte, é fazer o confronto. É dizer que está errado, dizer que está em contra os preceitos bíblicos. O que Neemias fez com a indignação foi confrontar, chamar um arrependimento, dizer: olha, vocês estão errados, corrija isso na sua vida. E no versículo 12 e versículo 13, o povo então atendeu. E eles responderam assim, no versículo 12: nós devolveremos tudo que você citou. E não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então o povo houve arrependimento. Se houve arrependimento, houve mudança de comportamento, houve mudança de atitude. E eles mudaram. E não somente isso, como aí a partir do versículo 14, Neemias se torna o próprio exemplo. Ele era o governador, ele tinha alguns direitos, que outros que vieram antes dele exploravam o povo, e ele passou a ter uma prática de testemunho, de exemplo para aquelas pessoas, de agir de maneira correta, de fazer aquilo que era responsabilidade dele fazer. Então percebe, irmãos e irmãs, quando você vê alguma coisa errada, se você não se fica indignado, alguma coisa está errada. E se você não se importa, alguma coisa está errada. Você precisa confrontar, repreender, chamar a atenção, seu filho, sua filha, que mais tiver o seu amigo ou alguém que você sabe, você pode chegar e confrontar, dizer: olha, mude sua vida, mude seu estilo de vida, isso está errado. A parte da pessoa, se ela vai se arrepender, se ela vai mudar, é parte da responsabilidade dela. E assim como Neemias, seja um exemplo. Seja um exemplo. Nenhum de nós somos perfeitos, mas se você for exemplo, até quando você for confrontar, você terá autoridade para fazê-lo, porque você é o exemplo. As pessoas podem olhar para você e ser uma fonte de inspiração, de testemunho, de fé, de honra, de viver no princípio da palavra, no princípio de Deus. O capítulo 5 encerra com Neemias fazendo uma oração, e essa oração, penso que nós podemos ter a tranquilidade,
o sossego para fazê-la. Ele diz assim: lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que eu fiz por este povo. Que oração! Deus lembrar de você como Ele vai lembrar, é uma figura de linguagem, porque Deus não esquece de ninguém, mas usando a figura de linguagem que o Neemias usou. Quando Deus olhar para você, o que Ele vai ver? Neemias está dizendo: lembra de mim, porque Neemias tem procurado viver de acordo com os princípios e preceitos da palavra. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.